Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço destinado às dicas pedagógicas. Eu sou Paulo Ricardo, estou aqui com o irmão Anderson Caio, nós somos do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa Igreja IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. E tem como pastor-presidente o nosso pastor Martim Alves e como diretor do DENEC o nosso pastor Reinaldo Odilo. Saudamos e estendemos a saudação a todos que estão conectados conosco. Nós chegamos hoje à lição de número 5, uma lição muito especial, mas desde já eu passo aqui para o nosso irmão Anderson Caio fazer as suas saudações iniciais. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, paz do Senhor Paulo Ricardo. Sempre um prazer e um privilégio poder contribuir com o Departamento de Ensino aqui da nossa EADERN, e é um privilégio também poder estar aqui, né, em mais um momento pedagógico, com a lição falando nesse trimestre sobre o Apocalipse, em especial a lição de número 5. Amém. E essa lição de número 5, irmão Anderson Caio, tem como título Os Mártires, certo? E como objetivos dessa lição, nós temos três. O primeiro é pontuar quem são os mártires descritos no Apocalipse. Terceiro, aliás, segundo objetivo, explicar a causa e as consequências do seu martírio. E o terceiro é mostrar o clamor dos mártires e a vingança prometida pelo Senhor. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição. Antes de o nosso irmão Anderson Caio trazer a sua dica pedagógica, eu já digo a você que está aqui conosco, curta, se inscreva, compartilhe o nosso canal, que eu acredito que vai ser bênção de Deus na sua vida e para a vida das outras pessoas. Irmão Anderson Caio, que dicas valiosas o senhor nos traz aqui nessa lição de número 5? Claro, como sempre é importante, né, como a gente está falando sobre testemunho, Paulo, e sobre mártir, é sempre bom você, a princípio, você deixar claro qual é o cenário escatológico do quinto selo, certo? A gente vai ver, né, que já foram abertos quatro selos, né, os quatro cavaleiros, a gente conhece como os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? E agora foi aberto o quinto selo, né? O quinto selo é interessante porque são as almas dos mártires embaixo do altar, né? Sempre, professor, também comece traduzindo e conceituando a palavra mártir, né? Que vem do grego, né? Martirion, não o mártis, né? Que significa testemunhar ou testemunho, né? Também, professor, passe para os seus alunos que no grego antigo, no seu contexto original da Grécia antiga, sempre que alguém ia testemunhar sobre uma verdade no tribunal, né, era chamado de mártires, ou de mártir, ou de testemunha. Por quê? Porque sempre que alguém iria testemunhar de uma verdade no tribunal, era se chamado de mártir ou testemunha. Então, trazendo para o lado espiritual, professor, sempre traga esse conceito de trazendo para o lado espiritual, todo aquele que testemunha da verdade sobre Jesus Cristo é um mártir e uma testemunha. Né? Também traga, né, a simbologia, Paulo, do porquê as almas embaixo do altar, né? Qual o conceito disso. Também explique, professor, que no Antigo Testamento, né, o sangue, os sacrifícios dos animais eram derramados embaixo do altar, na base do altar. Então, nesse conceito também, as testemunhas tiveram seu sangue derramado e estavam embaixo do altar. Minha dica pedagógica para essa aula é simples, mas que vai trazer um conceito mais abrangente na mente de cada um. Peça para que o aluno leia em voz alta, Paulo Ricardo, Apocalipse, capítulo 6, verso 9, que é o versículo base. Pergunte, né? Antes disso, é interessante que o professor ele conta uma história dos mártires, ele pode citar Inácio de Antioquia, pode citar Estevão como mártir, e de que forma os mártires podem influenciar eles, alunos, nos dias de hoje. Tá certo? Então é interessante você ouvir, né, os alunos, de que forma o martírio deles podem testemunhar
e podem falar através da vida deles. Cite também uma frase célebre, Paulo Ricardo, do mártir chamado Inácio de Antioquia, acho que todos conhecem, né? Ele falou assim: prefiro morrer em Cristo Jesus a reinar até os confins da terra. Eu busco aquele que morreu por nós. Eu quero que aquele que ressuscitou por nós. Meu nascimento está próximo. Deixe-me ser comida das feras por meio das quais me é permitido alcançar Deus. Agora, essa parte é muito forte. Ele diz: É, eu sou o trigo de Deus e sou moído pelos seus dentes, para que possa ser encontrado como puro pão de Cristo. Sabe? Foi uma frase célebre do mártir Inácio de Antioquia. E, por último, professor, escreva uma carta aberta junto com o seu aluno para um missionário que está em algum lugar, que está fazendo missões. Escreva uma carta aberta junto com a sua classe. Escreva uma carta de encorajamento, uma carta de exortação para aqueles que estão fazendo missões em outros lugares. Depois que a carta for feita, que você fazer essa carta junto com sua classe, entregue essa carta ao seu dirigente de missões da sua congregação e ele repassará essa carta ao Templo Central e ao Templo Central entregará a algum missionário que está fazendo aí. Então, minha dica pedagógica para a lição de número 5 é essa, né? Espero que vocês aproveitem cada dica e tenham uma boa aula. amém. Que dica valiosa, Monson Caio. E essa dica, ela vai complementar, aliás, a minha dica vai complementar o que o senhor falou aí anteriormente na sua dica, certo? Essa questão sobre os mártires foi muito, muito boa. Então, a dica que eu trago, né, é dentro da perspectiva, hoje dentro da educação, a gente fala muito sobre metodologias ativas, né? O aluno fazendo, né? Sabe-se que o aluno fazendo, ele se desenvolve mais, né? Dentro do seu aspecto cognitivo. E dentro das metodologias ativas, nós temos uma que é chamada sala de aula invertida, né? E a sala de aula invertida, ela é uma estratégia pedagógica que inverte a sequência tradicional de aprendizagem, né? Geralmente, na abordagem convencional ou tradicional, os alunos recebem a instrução durante a aula e em casa realizam as atividades práticas, né? Como o famoso dever de casa, né? Ou a lição de casa. Mas na sala de aula invertida, os alunos acessam os conteúdos teóricos antes da aula, geralmente, né, por meio de vídeos, leitura ou recurso online, e as aulas são dedicadas a atividades práticas, discussões e esclarecimento de dúvidas, né? É importante o professor saber que dentro dessa metodologia ativa, né, ela tem como objetivo promover uma aprendizagem, né, por parte do aluno que passa a ter um papel mais ativo na construção do seu conhecimento, né? Então, é um recurso muito, muito bom a sala de aula invertida. Então, qual vai ser o tema dessa sala de aula invertida? Vai ser o tema os mártires, né? Que é o tema da nossa lição. Nós sabemos que os mártires do Apocalipse são aqueles que se converterão a Cristo durante o período da grande tribulação, né? Esses são os mártires do Apocalipse que a nossa lição irá abordar sobre ele. Mas é interessante, e irmão Anderson Caio já tocou nesse ponto, eu achei magnífico, né? Que durante a história da igreja nós tivemos outros mártires, né? Então, qual é a minha ideia dessa sala de aula invertida? Você, professor, passe para os seus alunos uma atividade para que eles possam pesquisar sobre os mártires, né, que já houveram na história da igreja, né? Na Bíblia nós encontramos alguns martírios, né? Aí temos um recorte, a lição até traz alguns recortes desses martírios do povo de Deus, né? Na página de número 30, de número 37. Mas aí minha dica para vocês pode começar lá por Estevão, por Tiago, né? Pelos cristãos mortos na arena em Roma, né? A irmã Anderson Caio citou aí Inácio de Antioquia, que foi um pai da igreja. Você pode disponibilizar para os seus alunos uma bibliografia, né? Como a sala de aula invertida, o professor
disponibilizando materiais para os seus alunos, né? Tem uma bibliografia que é bem interessante, eu estou até com ele aqui, eu não sei se vai pegar bem, por causa do fundo, ele não vai focar bem, Não está acredito. focando. Não tá focando, certo? Mas Por acho que causa é fora da igreja, né? mas o livro aqui em si, né, é História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, né, historiador do quarto século, e ele vai falar os primeiros 4 séculos da igreja. E aqui tem um recurso muito bom, porque conta a história desses grandes homens de Deus, os pais da igreja, né? Como já foi citado, Inácio de Antioquia aí, mas a gente tem Clemente de Roma, tem Justino Policarpo. Marte, Policarpo de Esmirna, né? E Policarpo eu acho interessante, eu acho bonito também a história dele, ele já com 86 anos e querem que ele negue, né, a Jesus. Ele disse: olha, eu servi ao meu Senhor por 86 anos da minha vida, ele nunca me abandonou. Não vai ser agora que eu vou negá-lo, né? Então são histórias magníficas. Então você, como professor, dê essas dicas para os seus alunos, certo? De disponibilização desses materiais. Tem um canal no YouTube chamado História do Cristianismo. História do Cristianismo. O canal é Escola do Discípulo. E lá tem uma série que é a história do cristianismo como você nunca viu antes. E é sensacional. E ele tem um vídeo especificamente sobre os pais da igreja. Então, disponibilize esse material também para o seu aluno para que ele possa fazer a pesquisa, para quando chegar na sala de aula, ele já munido desses materiais, né? Ele já tem tido contato, se possível, com a bibliografia de Eusébio de Cesareia, com um vídeo lá do YouTube sobre os pais da igreja, com a Bíblia lá, que em Atos, capítulo 7, né? O capítulo 7 vai falar sobre o martírio de Estevão e de Tiago, né? Então, ele munido com essas histórias, né? Vocês iniciam a aula tirando as dúvidas, conceituando, né, o que é ser um mártir, né, até vocês chegarem quem são os mártires do Apocalipse, que nominalmente nós não sabemos, porque ainda irá acontecer, não é isso, irmão Caio? Mas Claro. os mártires da história da igreja, nós já sabemos boa parte da história deles. E é uma história que muitas vezes passa desapercebido. E eu acredito que você trabalhando esse conceito com seus alunos nessa sala de aula invertida, ele já chegando munido de todos os materiais, eles terão em mente, né, o conceito de mártir, exemplos de mártires, e vai ser mais fácil você trabalhar, sim, na sua aula agora, os mártires Com do certeza. Apocalipse, né? E eu acredito que você conseguirá, né, perpassar aí todos os 3 objetivos da nossa lição. Então, essa é a minha dica pedagógica dessa lição de número 5. Acredito que Deus vai abençoar a sua aula de EBD, né? Como eu sempre digo aqui, né? Adapte as dicas, né? Nós damos as dicas aqui, eu, irmão Anderson Caio, mas você conhece mais do que ninguém a realidade da sua classe, né? Então, você tem a livre decisão, né, de adaptar as dicas que são passadas aqui, certo? Então, eu passo novamente para o irmão Tsukayo fazer suas considerações finais e acredito que hoje nem combinamos, né, irmão Tsukayo? Mas as dicas, elas se Sim, complementaram. sim, sim. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de poder estar cooperando com o Departamento de Ensino da IADE. Sempre digo que para mim é um prazer e um privilégio poder estar aqui, mais uma vez, sendo o canal de edificação para aluno e para professor. Eu digo ao professor que, pelo menos, mártir não vai faltar para ele citar na aula na aula sempre. Né? A gente tem Johannes, tem Policarpo, tem Wycliffe, então, vários aí mártires que a gente pode ter como exemplo, né, de encorajar também os nossos alunos a viver uma vida, né, dessa forma. Então, importante, e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez.
Amém, amém. Olha, olha aí, vocês até o final da aula, vocês ainda pegaram mais uma dica aí de irmão Anderson Caio, viu? Eu falei só dos mártires dos pais da igreja. Ele já citou aqui, ó, mártires pré-reformadores, Reformadores, mártires já. reformadores, nós temos também. Então, aproveita esse espaço temporal que a gente tem dentro da história da igreja para trabalhar essa noção de mártires, certo? E acredito que vai ser bem proveitosa a sua aula. Aqui eu deixo a paz do Senhor e até a próxima aula. Nossa próxima aula a gente vai descobrir quem são, irmão do seu Caio. Os 144.000. Se você não sabe, É, nos isso é acompanhe bem. aí na próxima aula que nós vamos descobrir, trazer dicas pedagógicas para essa aula e vamos descobrir os 144.000. A paz do Senhor e até mais.